preparando esse vídeo para vocês, né, como uma vídeo instrução, onde nós vamos usar aqui uma imagem do servidor, tá, do servidor Linux. Podem perceber aqui que na rede já está configurado, já vai chegar configuradinho aqui no VirtualBox para vocês. Rede interna, primeiro o adaptador de rede como NAT, conectando a internet, e o segundo adaptador na rede interna chamada Intnet, que vai conectar ao Windows ou à máquina cliente, tá bom? Vou iniciar essa máquina. Já foi, falou fé em Deus, ele já pegou tudo dá certo, né? Aí, o login, primeiro login como usuário, tá? User, a senha 123. Esse foi o padrão que eu configurei. Então a primeira coisa que você precisa fazer aqui é mudar do modo usuário comum, que está esse cifrão aqui na tela, para o modo superusuário. Então usa a aplicação sudo, su de superusuário, e aí vai colocar a senha 123. Feito isso, ele já mudou para superusuário. Pode perceber que ele tem um hashtag, tá? E agora eu vou alterar a senha de root, tá? Faz wd root. Vou colocar a senha aqui. Vou colocar um 23 também na senha desse root. Beleza, já. Agora para mudar para o modo root, su-, né? Eu posso fazer as configurações no modo superusuário também, mas eu gosto de trabalhar no modo root, tá? Então aqui ele já aparece em modo root. Primeira coisa que eu vou verificar agora são as configurações de interface de rede. O pacote NetTools ainda não está instalado. Eu aperto o Tab aqui, ele não completa o comando, então quer dizer que ele não tem o pacote NetTools, então tem que usar o pacote iproute com o comando ipadd. ipadd ele aparece para mim aqui a imp0s3, né? Ele pegou 10.02.15 aqui onde estou passando o cursor. E depois pega a imp0s8 que está sem IP, tá? Então a primeira coisa que eu vou ver agora, eu vou ver se o meu servidor está conectado à internet. Vou dar um ping no DNS da Google. Está respondendo, está conectado à internet. Então, depois eu vou fazer um apt update, verificar que ele está conectado à internet, dou um update, digito update para ele atualizar a lista de pacotes. Por conta do tempo, eu não vou digitar o upgrade aqui, para não demorar muito, mas correto é depois fazer o upgrade, para ele atualizar esses pacotes que estão na lista, lá no arquivo sources.list, dentro do etc apt, tá? Mas o servidor, no caso de vocês, está tudo certo. Atualizou, agora eu vou instalar o pacote NetTools. apt install net-tools. Por quê? É preciosismo, professor? Não, porque eu gosto de usar o NetTools. Eu me acostumei a usar esse pacote de ferramentas, né? E gosto de usar o NetTools, tá bom? Se ele aparecer uma teclinha, uma janelinha roxa com outros pacotes, só apertar o Tab em OK e pressionar o Enter, tá? Agora sim, verifico, ficou mais fácil visualizar as minhas interfaces. Instalei o NetTools. Professor, se acontecer esse erro no meu teclado, então você vai entrar lá no etc default keyboard. Se acontecer, mas no caso de vocês não vai acontecer, porque já está configurado o ABNT2 aqui, tá bom? Tá pronto já no caso de vocês, tá? No meu caso, que é um teclado americano, não deu certo, eu simplesmente peguei um teclado aí qualquer, conectei no USB e funcionou, tá? Agora, nós vamos fazer a configuração da interface de rede, tá? Que é lá naquele arquivo dentro do diretório YAML, tá bom? Então, vamos acessar aqui cd/etc, netplan. Dentro do netplan tem esse arquivo, 00, tal. Então, vou abrir ele. Opa! Se aparecer assim, tem coisa errada. Aperta o Tab, ele vai complementar o comando para você. Aí sim, fica legal, tá tranquilo, tá favorável. Esse é o cara que tem que ter a indentação, né? Certo? Esse é o arquivo que eu preciso fazer a indentação, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer a configuração desta criança aqui? Seguinte maneira. Eu já tenho a imp0s3, tá bom? Que é o DHCP, que é o NAT que está funcionando. Depois vem o imp0s8. Eu não vou usar ele como DHCP. Eu vou deixar aqui falso, porque eu vou implementar o endereço IP nele, tá?
Aí eu vou colocar aqui o endereço dele, addresses, 2 pontinhos, abre colchetes, vou colocar o IP, vou pôr 192.168.0.1, máscara padrão, fecho colchetes, tá? E aí coloco essa informação aqui, essa configuração optional, 2 pontinhos, true. O que significa isso? Significa que toda vez que eu reiniciar o servidor, ele vai subir essa interface automaticamente, tá? Automaticamente. É só isso, não precisa fazer mais nada. Salva, Ctrl O, Enter, Ctrl X, aí vai escrever netplan try, fazer o teste, né? Tá dando um errinho aqui. Escrevi address com D só. São 2 Ds e 2 S, tá? O legal dessa versão, a única coisa interessante é que ele mostra onde está o erro no arquivo. Tem mais um erro. Tem mais um errinho aí que a gente precisa ver. É alguma coisa, acho que não é 2S nos 2 lugares. Pai. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que no último é um S no meio. É addresses com S só. Um S no final. É isso mesmo. Não, no meio são 2 S, tá? 2 Ds e 2 S, tá? Acho que é isso. Agora vai. É bom dar esses erros que a gente vai aprendendo. Beleza? E agora netplan apply. Para aplicar as configurações. Beleza? Vamos verificar se pegou o IP na interface. Ah lá, pegou o IP, o 926801 na IMP0S8. Estão vendo lá? Bom, agora nós vamos partir para o serviço SSH, tá bom? Que é a segunda parte da prova. São 3 partes. Eu vou instalar e configurar o SSH, tá bom? Fazer a instalação e configuração do SSH. Então, apt install OpenSSH-server. Esse aqui é para eu instalar, deixar o meu servidor como um servidor de SSH. Ele deixa de ser só cliente para acessar outras máquinas e eu configuro ele para que outras máquinas o acessem, tá? Sim, quero instalar. É um protocolinho simples, tranquilo. Beleza? Aí eu vou acessar o diretório dele, tá? etc ssh. Listei ele abriu lá o arquivo sshd, sshd_config, é ele que eu vou mexer. Nano sshd_config, né? Aqui ele já está configurado a porta padrão 22, tá? Tudo bem? Se eu quiser mudar a porta, aí eu tenho que descomentar essa linha e colocar a porta que eu desejo, tá? Se eu deixar comentado, ele vai conectar a porta 22, porque é padrão. Só que aqui eu vou descomentar e deixar a porta 22. É isso que você vai ter que fazer. Deixa essa porta 22 conectada. E aqui permite root login. Você vai apagar prohibit password, vai colocar yes aqui. Vai deixar yes, tá bom? Só isso no SSH. Só e somente só. Tá? Não precisa mexer em mais nada. Em produção, no mercado de trabalho, jamais você vai fazer isso. Já expliquei isso para vocês, pelas questões de camada de segurança. Jamais você vai fazer isso. Mas aqui, no ambiente acadêmico, máquina virtual, não tem problema. Yes, salva, sai, reinicia o serviço. Service SSH, restart. E aí vou dar um status para verificar se está conectado. Status. Beleza, apareceu o verdinho lá, está tudo ok, tá? SSH, segunda fase da prova, também pronta. E agora nós vamos para a terceira fase, que é instalar o nosso servidor DHCP. apt install isc-dhcp-server. Beleza? Vou entrar dentro do diretório SSH, dentro do diretório DHCP. Verifiquei lá que tem um arquivo chamado dhcpd.conf, é o daemon do DHCP.
é o arquivo original. Não vou mexer nele, vou deixar ele quietinho lá, tá? Vou fazer um backup. mv dhcpd.conf para dhcpd.conf.backup. Beleza? Olha lá, ele mudou o nome e agora eu crio um arquivo novo chamado dhcpd.conf. Tá aqui, dhcpd.conf. Então vou fazer a primeira configuração. Default -liase-time. Vou deixar aqui 600 segundos. A cada 10 minutos ele percorre a rede para ver se tem alguma máquina livre. Para pegar esse IP dessa máquina, ou uma máquina que está desligada, ele pega o IP dessa máquina e passa para outra. Depois o comando max-liase-time. Vou deixar 2 horas. A cada 2 horas ele percorre a rede e muda de forma preemptiva. Na forçada ele altera os IPs das máquinas. Faz uma redistribuição de IPs. Geralmente ele coloca o mesmo IP, tá bom? Mas entendamos que esse comando serve para isso, para essa função. Comando autoritativo para torná-lo autoritário na rede. Log de sistema, log facility local set. Beleza? Os 4 comandos básicos. Aí eu vou definir agora a rede. A rede subnet 192.168.0.0, endereço de rede. A máscara, netmask 255.255/24, né? Abre chaves, abre chaves. Na outra linha eu coloco o range de distribuição, ou seja, o intervalo de distribuição dos IPs para as máquinas. 192.168.0, vou pôr 121 aqui, até 192.168.0, sei lá, 200, ponto e vírgula. Aí vou definir o gateway da rede, option routers 192.168.0.1, que é o IP desse servidor, ele vai ser o gateway da rede. Option broadcast-address, o endereço de broadcast que eu preciso definir também, 192.168.0.255, ponto e vírgula, fecho chaves, por enquanto é isso, padrão, depois nós vamos implementar IP fixo, tá? Amarrado com o MAC. Salva, sai, reinicia o serviço, na hora de reiniciar o serviço tem que digitar o comando WISC, né? dhcp-server. A bandinha que vocês ouvem à noite para dormir. Não deu nenhum erro. Vou dar uma olhada no status do serviço. Está em vermelho porque eu reiniciei um serviço que não havia sido iniciado. Então dá esse erro mesmo. O primeiro comando deveria ser start, não restart. Mas como é uma homenagem a vocês que escutam a bandinha restart, eu digitei restart. Beleza. Tudo tranquilo. Agora vamos fazer o teste lá no cliente, tá? Lá na máquina cliente. Eu vou iniciar aqui a nossa máquina cliente. Bom e velho XPzão. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar a conexão de rede dessas crianças. Como está em DHCP, né? Como está em DHCP, eu vou verificar as configurações de rede. Eu vou conectar o meu cliente com o servidor, tá? O servidor já foi configurado DHCP. Vou pegar automático agora. O DNS eu vou deixar, tá? Só para formalizar, formalizar aquela teoria dos 4 movimentos, né, para que a minha máquina consiga se conectar ao DHCP, nós vamos abrir o prompt aqui. Eu vou digitar ipconfig -release, vou zerar a configuração da placa de rede, né? Depois ipconfig -renew para renovar, fazer o pedido, né, de renovação de IP. ipconfig -renew. Vou guardar um pouquinho.
Já pegou o IP 121. Eu vou parar aqui a captura de pacotes na rede. Né? Vocês vão perceber aqui que... Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ele vai aparecer DHCP Discover Offer. Olha lá, ó, Discover, Offer Request e o ACK, que é a resposta, tá? Tá tudo aqui, tá bom? Tudo aqui, ó. O IP 121. Aqui nós fundamentamos a parte teórica. Vou fechar isso aqui, já não precisa mais. Vou fechar sem salvar. O DHCP está funcionando, bonitinho. E agora eu vou testar o SSH, só isso. Ele, no primeiro acesso ele vai falar isso aqui, ele vai te fazer uma pergunta, falar, cuidado, né? Possivelmente tem uma brecha de segurança aí, potencial, ele gerou uma chave, um hashzinho aqui do SSH e tudo mais, tá? Simplesmente você clica em Accept, tá? Não precisa mais fazer mais nada do que isso. Loga como root. Eu coloquei root12 já é 123 a senha, tá? 123, repete a senha. Pronto, estou conectado no SSH, tá bom? Então eu testei conexão de rede, servidor funcionando, DHCP funcionando e SSH funcionando. O que está faltando agora? Vincular o MAC com o IP. Então para vincular o MAC com o IP, eu vou abrir o prompt do DOS, ipconfig -al ou /al, tá? Para verificar o endereço MAC da placa de rede, já vi aqui, ó, 080027 3A4230. Aqui está separado por traço, na verdade é 3A4230, tá? Que é um endereço hexadecimal e não decimal. Quando eu falo 30, estou falando decimal e não hexadecimal. Aqui é traço, só que na configuração do servidor ele vai ser separado por 2 pontos, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, para não ter surpresa, né? Para não ter surpresa, tá bom? Então, nós vamos voltar lá no serviço DHCP agora. Vou Agora ter... é IP fixo, né? Agora nós vamos colocar IP fixo, tá? Vamos lá. nano/etc DHCP dhcpd.conf. Abre lá, vou no final do arquivo. Vocês podem perceber que ele aparece o nome do host aqui, né? O host chama FATEC. Vocês estão vendo aqui, né? Então nós vamos fazer essa configuração. Então nós vamos colocar aqui host FATEC, tá bom? Nome do host. E aí vai abrir chaves. Na linha de baixo, vocês vão colocar aqui hardware Ethernet, que é aquele endereço MAC que nós pegamos da placa. 080027, esse é padrão do VirtualBox, tá? Lembrando que esses 3 primeiros endereços se referem ao fabricante do endereço MAC. 080027 3A4230. 3A. Posso colocar maiúsculo ou minúsculo, vai funcionar das duas formas. 2 pontinhos 42, 2 pontinhos 3 zeros, ponto e vírgula. E aí eu venho com o comando fixed address, 2Ds e 2S. Fala um IP para mim, jovem. 192.067. Aí, beleza. Fecho aqui, fecho as chaves. Professor, se eu tivesse 300 máquinas na rede, teria que fazer os 300 MAC amarrado com IP? Sim, você teria que fazer. Dá trabalho, mas é mais uma camada de segurança que você implementa na rede. Se chegar alguém com notebook, espetar o cabinho de rede lá no RJ45, no conector, né, na tomada RJ45, ele não vai conseguir navegar na rede. Se ele não navega na rede, ele não pode rodar um port scan, não pode pingar no broadcast para levantar os IPs ativos. Então eu coloco mais uma camada de segurança. Tá bom? Entenderam? Salvo, saio e reinicio o serviço novamente. Service ISC DHCP-server e a bandinha da juventude. Restart. Beleza, vou dar uma verificada aqui, um status do serviço. Eu não preciso reiniciar o servidor, tá? Opa, falhou, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui no meu DHCP.
Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos dar uma olhadinha. Tá fora do range, aquele. Pode estar, acho que tá 67 tá fora do range, né? Não, mas é fora do range mesmo que eu tenho que colocar. Fora do range. Deixa eu configurar. Deixa eu verificar aqui, dar um confere aqui. Pera aí. Host, o nome do host, hardware, Ethernet, plaquinha de rede, fixed, é fixed traço address, tá? Fixed traço address. Acontece, é legal, é bom acontecer esses BOzinhos aí. Vamos ver o status agora. Agora sim. Agora beleza, vamos lá de novo com ipconfig release, depois renew. Ele tem que pegar o 67. Tem que pegar o 67. ipconfig menos release. Vou perder a conexão do meu SSH, porque vai zerar tudo. Não tem problema. Tudo pela ciência. E renew tem que pegar o 67. Pode ver que aqui ele está pesquisando. Essa bolinha amarela significa que está fazendo as requisições da DHCP. Olha lá, pegou o 67. Beleza? Show de bola. É isso, não precisa mais nada do que isso. Simples, objetivo, prático e concreto. Tá bom? Bem tranquilo. Logar de novo. Logar de novo e reacende de novo. Pronto. Beleza, jovens? Vou desligar o servidor, vai chamar o professor está aqui, eu vou fazer umas perguntinhas, coloco lá no checklist, que você sabe realmente o que você está fazendo, tá? Entendeu o que você está fazendo, e Deus abençoe a todos.